Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Temos novidades importantes aí do nosso Coringão, principalmente da parte financeira, algumas atualizações e, infelizmente, né, novas dívidas aparecendo, debate que a gente vem tendo aí nos últimos dias e sempre coisa nova aparecendo, né? Peço que me sigam nas redes sociais, temos todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente da página no Facebook. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, a primeira novidade, uma informação inclusive do Samir Carvalho, de que o Memphis entrou em contato com a diretoria do Corinthians, né? Depois dessas últimas novidades que saíram na imprensa, tinha até uma dúvida se ele iria se reapresentar ou não, né? O Fabinho Soldado ontem confirmou, Memphis Depay vai se apresentar com os demais companheiros amanhã, tudo tranquilo, tal. E aí o Memphis falou, é o seguinte, eu não tinha ciência, né, desse contato do meu staff com a diretoria do Corinthians e dessa cobrança das dívidas. Por quê? O Memphis, obviamente, quer receber o dinheiro dele, né? Foi mais ou menos assim que ele colocou. Todo mundo, né, tem o direito de receber o seu dinheiro. Só que ele não queria pressionar o clube da forma como saiu na mídia, né? Não era um ultimato, não era se não me pagar, eu não me apresento e eu tô fora do clube. Não era isso, tá? E aí a gente debateu ontem, falamos, né, prós e contras e tudo mais. Então assim, cara, não temos a confirmação, mas segundo a informação aí do Samir Carvalho, o Memphis não tinha ciência de que o staff dele estava nessa conversa com o Corinthians, né? Que estava cobrando o Corinthians dessa forma. E como eu mesmo disse ontem, cara, se você faz isso, né, se chega uma informação dessa sobre o Memphis, é um tipo de repercussão. Se chega do Charles, a repercussão é assim, ó. Então, pessoal, aproveitou, né, a oportunidade para falar do Corinthians, soltou na imprensa e vira toda essa bagunça, né? Vira toda essa bagunça. No meio disso tudo, aparece a Fatal Model, né? Aparece a Fatal Model de novo. Ponto importante, né? De novo. A Fatal Model já vem buscando uma parceria com o Corinthians desde 2022, né? O sócio-diretor de negócios da Fatal Model falou sobre isso. Ele falou, a gente tá buscando uma parceria com o Corinthians desde 2022. Tentaram na negociação do Pogba. Lembra no passado que a gente falou, a Fatal Model falou, a gente paga o salário. Ajudaram na vaquinha da Neoquímica Arena, mais ou menos nessa época. Eles estão tentando em diversas oportunidades. Ontem apresentaram uma proposta para o Corinthians, mandaram inclusive um e-mail para o Osmar Stabile e tudo mais. A gente quer contribuir com essa situação do Memphis e nos colocamos à disposição de pagar 6 milhões e 500 mil reais para o Corinthians. A gente quer estabelecer uma parceria. Então essa seria a porta de entrada na parceria da Fatal Model com o Corinthians. Eu tenho alguns pontos, tá? Principalmente sobre essa ideia de entrada da Fatal Model. Por quê? O valor que eles se propõem a pagar, 6 milhões e meio, só dá para pagar o Memphis. Você vai quitar lá a premiação dele, vai quitar direitos de imagem, ok. Então o Memphis vai estar quitado. O problema o Corinthians não tem só o Memphis no elenco. Você tem mais um monte de jogador no elenco. E como que fica o clima? Chega uma patrocinadora, paga só a de um jogador e o restante. E o restante? É difícil? É difícil. Então tem que recusar o dinheiro? Não. O que você pode fazer Fatal Model, você quer ter uma parceria com o Corinthians? Tem um espaço vago aqui, X, na camisa. O valor do patrocínio por mês é tanto. Por mês, por ano, seja lá o que for. É tanto. Beleza.
beleza, vai ser a nossa patrocinadora, ponto. O problema é, para quem não conhece, né, a Fatal Model é uma empresa de entretenimento adulto, vamos colocar assim. E aí o Corinthians fica receoso de firmar essa parceria com a Fatal Model, e aí fica meio que desse vai, não vai, ah não, deixa eu pensar e tal, e como o pessoal de lá disse, né, desde 2022 estão tentando essa parceria e o Corinthians simplesmente não aceita. Cara, a partir do momento que a gente tem todos os times do futebol brasileiro sendo patrocinados por bets, não é a Fatal Model que é o problema de patrocinadores no Brasil, tá? Não é, tá? Não é. Então assim, cara, eu não sei qual que é o problema. Se o time estivesse nadando em dinheiro, ok, mas não, o time tá precisando de dinheiro, tem uma empresa querendo patrocinar e não consegue um acordo com o clube. A não ser que a diretoria venha a público e fale, ó, a Fatal Model é fogo de palha, né? Eles ficam nessa de pagar um valor X, um valor Y, que ajudar em tal jogador. Na hora que a gente liga pra eles e fala, ó, então o valor do patrocínio é tanto, eles recuam. Aí, ok. Aí eu vou falar, não, beleza. Então o Corinthians tá buscando uma solução benéfica pro clube, que faça sentido, né? Aí seria um patrocínio pro time e não necessariamente, não, quero pagar aqui o que vocês devem pro Memphis. Não, vai ser um patrocínio pro time e o time usa o dinheiro da forma com que bem entender, né? Vai pagar ali o relativo para cada um? Não sabemos, tá? Mas seria uma possibilidade. Então, cara, fica nesse debate, né? Fica nesse debate, a proposta tá na mesa. Pelo que eu entendi, o Corinthians não vai aceitar, né? Eu, particularmente, não aceitaria também esse pagamento exclusivo para o Memphis, tá? Como eu disse, eu tentaria um patrocínio para o Corinthians, né? Ó, então vocês vão ser os patrocinadores do Corinthians. Aí, se a negociação não der certo, aí eu explico pra torcida, ó, a gente negociou, eles não chegaram aos valores que a gente queria, ok. Pelo menos tentou trazer esse dinheiro pro Corinthians. Agora parece que não, o Corinthians tá tudo bem financeiramente. Olha as outras notícias aqui, ó. Igor Coronado. Corinthians tá devendo 7 milhões e meio de reais pro Igor Coronado. Por mês ele recebe em torno de 1 milhão e pouquinho de luvas, ainda. Tá? Ainda no contrato dele. De janeiro a junho agora, o Corinthians não pagou nada dessas luvas. Só vinha pagando salário. Inclusive, a informação que a gente tinha era que as luvas tinham sido finalizadas em dezembro do ano passado, né? Mas a informação estava incorreta. As luvas seguiram. Ou deveriam ter seguido, né? Porque o Corinthians não seguiu. Então, no fim das contas, você tem uma dívida de 7 milhões e meio, por exemplo, com o Igor Coronado. E aí? O Fatal Model não se ofereceu para pagar o Igor Coronado. Seria para o Memphis. Por mais que o Igor Coronado, por exemplo, hoje não seja nem titular do Corinthians. Mas e a premiação dos outros jogadores? Do Hugo Souza, do Rodrigo Garro, de todos, né? Do elenco inteiro do Corinthians. E aí? E a premiação? Vai pagar só de um jogador? De outro? Como que fica? E mais, né? Daquilo que a gente falou ontem. Que o Augusto falou que estava tudo em dia. Como? E essa dívida do Igor Coronado, quem que criou? Não dá para jogar nas costas de renovação e transparência. Memphis e Coronado foram contratações do Augusto Melo e jogaram exclusivamente na gestão Augusto Melo. E aí? E aí? Quando a gente puxa outra notícia que saiu aqui ontem. Jonathan Cafu processa o Corinthians e cobra 2 milhões e meio de FGTS. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? Que a renovação e transparência fazia e que o Augusto fez. Mesma coisa. É bizarro. Que não existe um gestor no Corinthians que pague tudo certinho. O maior problema disso tudo, sabe o que é? Que isso viram juros pro Corinthians. O valor que é desse tamanho, quando o cara entra na justiça, aí cobra juros, e isso, e honorários, e tal, e correção. O Jonathan Cafu, né? É um atleta de futebol
que tem 3 partidas pelo Corinthians. 3 partidas. 3 partidas. Apenas 3 jogos com a camisa do Corinthians. Ele tá cobrando 2,5 milhões de FGTS. Nem lembro qual era o salário dele, mas joga aí o que ele ficou o tempo no Corinthians, tal. Por partida ele ganhou mais de R$1 milhão. Brincando assim, ó, brincando. Por partida, mais de R$1 milhão. E aí? O problema do Corinthians financeiro é o Memphis, é o Garro, é o Yuri, que jogam, que ajudam o time, que tem números em participações em gols. É o Hugo Souza que é o problema do Corinthians? Não é. O problema financeiro do Corinthians é jogador ruim e caro, como, por exemplo, o Jonathan Cafu, que por jogo que ele entrou em campo, ele tem a receber mais de R$1 milhão por jogo, né? Mais de R$1 milhão por jogo. Por jogo! O Jonathan Cafu, por jogo no Corinthians, recebeu ainda não, né? Que ele tá cobrando agora. Mais de R$1 milhão. Ele é mais caro que o Memphis, né? Mais caro que o Memphis. Mas esse tipo de problema não vai pra frente. Esse tipo de situação no Corinthians não gera nada. O presidente entra, contrata o cara, não paga e sai. E a dívida fica pro clube. Não aconteceu nada com o Andrés, não acontece nada com o Duílio, não aconteceu nada com o Augusto Melo. E o Augusto Melo, o problema não foi nem esse pagamento de jogador, né? O problema do Augusto Melo é outro. Foi outro, né, que tirou o Augusto Melo do Corinthians, pelo menos por enquanto. É bizarro, cara. É bizarro a facilidade que o gestor tem de entrar, fazer a bagunça e sair como se nada tivesse acontecido. Tá? Nada. É absurdo. Simplesmente absurdo. Bom, família, vamos falar da Implay agora? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ó, quem fez o campeonato de ontem com a gente ganhou a premiação, viu? 5 mil, quase 6 mil em moedas aqui, né? 5,9k. Olha as perguntas do jogo de ontem aí, ó. Juventus e City. Acertamos aqui os escanteios, cartões amarelos, escanteios também. Finalizações do City acertamos, os impedimentos, escanteios para Juventus, cobranças de falta, aqui cobrança de falta também, impedimentos, só erramos essa daqui, né, que o Wildes deu uma assistência no jogo, a gente tinha colocado como não, ele deu assistência, mas aqui ó, todo mundo, o máximo que acertou foram 9, né, alguém errou pelo menos uma resposta aqui, ó, prêmio de quase 6 mil moedas, cara, então, quem aproveitou ontem, já tá bem aí na Implay. Amanhã teremos mais alguns campeonatos, né? Já começam aí as oitavas do Mundial. Vamos jogar aí Palmeiras e Botafogo, tem Benfica e Chelsea também. Vamos jogar esse daqui, Palmeiras e Botafogo. A gente responder aqui as 10 perguntas da Implay. Gol marcado no primeiro tempo? Vai ter gol no primeiro tempo amanhã. 5 cartões no jogo? Teremos, vai ser um jogo pegado. 2 impedimentos do Botafogo no jogo? Caramba, essa de impedimento é sempre complicado. Vou colocar que sim. 3 escanteios para o Botafogo no jogo? Sim. 8 cobranças de laterais do Palmeiras no primeiro tempo? Essa de lateral é pior do que impedimento, cara. Então, mais de 8, né? Pelo menos 9 cobranças aí. Vou colocar que sim, cara. 85 de precisão nos passes, o Botafogo no jogo, 85%, número relativamente alto, né? Vou colocar aqui não. 2 gols do Palmeiras no jogo, não. 13 cobranças de falta para o Botafogo no jogo, com certeza. 6 escanteios para o Botafogo no jogo, sim. Assistência do Felipe Anderson? Não. Estão vendo, família? 10 perguntas bem simples aí para vocês participarem dos campeonatos da Implay. Viram como é simples, família? E para vocês participarem aí, já disputarem os campeonatos da Implay, façam o cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição. Fez o cadastro, já ganha 1000 moedas, né? E já começa a participar dos campeonatos. Conforme você for vencendo, vai acumulando as moedas na plataforma e pode sacar essas moedas em dinheiro real na sua conta, em Pix, tá? Então as moedas da plataforma da Implay se transformam em Pix, em dinheiro real na sua conta.
tá? Então aproveitem, lembrando que não precisa fazer nenhum depósito para jogar na Inplay. Conforme você for fazendo login diário, você vai ganhando bônus também para seguir participando dos campeonatos e tudo mais. Bom, outra novidade de mercado da bola, né? Até seguindo um pouco daquilo que a gente vinha falando anteriormente, situação financeira, o Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians, deu uma entrevista aí para o Deus ZebraCast e estava falando sobre Sérgio Ramos, que inclusive está aí no Mundial de Clubes, fez gol e tudo mais. Ele falou, ó, o Sérgio Ramos tinha sinalizado que queria jogar no Corinthians, mas não conseguimos os parceiros para fazer isso. Ele pediu bastante dinheiro, mas tínhamos buscado parceiros comerciais. 2 tinham adiantado, mas não sustentaram. Então a gente não conseguiu avançar. Foi uma negociação conduzida pelo ex-diretor Pedro Silveira e por mim. Tá, então na época a gente comentou, né, sobre essa possibilidade do Sérgio Ramos, que o Corinthians estava buscando parceiros, que estava negociando, isso e aquilo. No fim das contas ele foi para o Monterrey do México, que inclusive o futebol mexicano é um futebol que investe muito dinheiro, né? Eles realmente têm saudade nenhuma do dinheiro. Então, cara, no fim das contas é isso. O Corinthians tem oportunidades, algumas oportunidades, só que precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. O Cascone até finalizou, ó, faltou dinheiro, não tinha como. A situação política, situação financeira, você não consegue desenvolver um projeto. Assim, o Sérgio Ramos seria um projeto absurdo para o Corinthians, em questão de marketing, até em questão dentro de campo mesmo, né? A gente tá vendo aí ele jogar um Mundial. Não é um cara, nossa, tá velho, tá aposentado. Não, tá jogando. E jogando bem. Jogando contra os europeus no Mundial, jogando contra o River, jogando. Será que ele é pior do que o Kaká? Do que o Félix? Do que o André Ramalho? Será? Do que o Gustavo Henrique? O problema é, para contratar um jogador assim, tem que ter dinheiro. E o que me chamou a atenção nessa fala foi o seguinte, ele falou, ó, tínhamos 2 parceiros comerciais, né, adiantados, e aí na hora H eles falaram, ó, não dá pra... Que foi o que eu falei da Fatal Model. Se o Corinthians chega e fala, ó, Fatal Model tá aqui esquerando, e aí na hora que a gente coloca o contrato na mesa com os valores... Aí eles se assustam com os valores, isso, aqui. Que acontece em muitas situações, né? Chega na hora H, o pessoal, não, é difícil. Não dá. Tá muito salgado. Entendeu? Então o Corinthians, inclusive, teve negociações com algumas empresas, mas que na hora H não sustentaram, né, essa proposta para o Sérgio Ramos. Seria uma boa contratação e a gente segue em busca de um zagueiro para a equipe do Corinthians. Bom, família, e a última novidade, tá? É o interesse do Corinthians no atacante TT, meio atacante, né? Ele joga aberto aí pela ponta direita. Atualmente ele está no Panathinaikos da Grécia. A carreira dele, ele surgiu no Grêmio aqui, passou aí por diversos times da Europa, Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray da Turquia e agora no último ano jogando no Panathinaikos da Grécia. A informação do Samir Carvalho é que o Fabinho Soldado consultou aí o Panathinaikos e o atacante sobre uma negociação por empréstimo. O TT na última temporada fez, vou até confirmar aqui, ó, 43 jogos, tá? 43 jogos, ele tem 10 gols e 3 assistências. Ele joga aberto pelo lado direito, um jogador de qualidade, 25 anos, né? Tá aí o perfil dele pra vocês, ó. Brasileiro, 25 anos, 1,75, canhoto, né? Ele joga aberto pela direita, puxando pra dentro, né? Bom de bola. E o que eu não entendi foi o seguinte: o Corinthians tá querendo uma negociação por empréstimo de um cara que foi titular nessa temporada pelo Panathinaikos. Inclusive foi um dos destaques da Liga Grega. Não faz sentido. Não faz sentido. É como se algum time chegasse aqui hoje no Corinthians, ó, eu quero o Yuri Alberto aí por empréstimo. Ó, o Rodrigo Garro, eu quero. Hugo Souza, eu quero o Hugo Souza por empréstimo. Não faz sentido. Você chegar num titular de outro time, vem jogando, eu quero por empréstimo.
A chance dessa negociação acontecer é baixíssima nesse modelo, né? Bem baixa mesmo. A gente aguarda mais atualizações, tá? Nem vou criar expectativas sobre o TT. É bom jogador, seria por uma posição que o Corinthians busca no mercado, mas, cara, nesse modelo, tá? Nesse modelo não tem negociação na minha avaliação e eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, deixa o seu like, se inscreve, clique no botão hype, se tornem membros do canal, vamos pra cima e vai Corinthians!